Olá, bom dia. Tudo bem por aí? Oi, Kátia, tudo bom? Oi, Denise. Ó, novo perfil, Denise. A Vânia, a Serli, tudo bom? Aí, Dalina. Como que vocês estão, gente? Nessa quinta-feira? Quinta, isso, né? Ó, você fica perdido nos dias da semana. Hoje tá bem chuvoso por aqui. A paz, Vânia, a paz seja sobre nós, né? Hoje eu estava ouvindo no rádio sobre a paz do Senhor. É, eles estavam, o autor, o locutor ali contou uma historinha breve assim, né, de um colecionador de quadros que queria comprar um quadro que expressasse a paz, o melhor quadro que expressasse a paz. E aí começaram a mandar um monte de quadros para ele, tinha interesse em vender os quadros. E ele foi olhando, 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 e ele escolheu um que tinha uma tempestade. Era uma cachoeira com um céu tenebroso, assim, de tempestade, e uma árvorezinha, assim, pendendo para dentro do rio, quase caindo aquela árvore, com um passarinzinho na ponta, um ninho, e ele bem tranquilo, deitado ali dentro do ninho, né, cuidando dos filhotes. Aí foi o quadro escolhido, né? Ah, Denise falando que, nossa, teve problema com o teu Instagram, que coisa, né? Aí o quadro escolhido foi aquele, né? O passarinho com paz em meio àquele caos, aquela paisagem ali de tempestade. E a paz do Senhor é essa, né? Jesus falou assim: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo conhece, que é uma paz circunstancial, que quando tá tudo bem a gente tá em paz, mas uma paz que transcende, uma paz que vem de dentro, né? Uma paz que vem do Espírito Santo que habita em nós. E é essa paz que a gente deseja, né? Que a paz do Senhor mesmo, essa paz esteja sobre as nossas vidas, todos os dias. Oi, Ana, tudo bom? A Cristiana. Oi, Lourdes. Alessandra, bom dia. Bom dia de alegria, né, Ana? Que seja um dia de alegria para nós mesmo. Em nome de Jesus. Deixa eu passar aqui os comentários, daqui a pouco eu não vejo mais nada do que está passando ali. Então, vamos continuar com a nossa leitura de hoje, né? Eu já cedo pedindo para o Senhor, ai, Senhor, nos alimenta hoje com a Tua palavra, nos fortalece com a Tua palavra, porque como o Senhor mesmo falou, né? Os dias são maus, a gente tem passado dias difíceis, e é só o Senhor mesmo para nos fortalecer, só Deus para nos fortalecer. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, né? E a gente precisa da graça do Senhor todos os dias. A Idalina diz que tá uma chuva aí também. Onde que você tá, Idalina? Oi, Ali, tudo bom? Bom dia. Tudo bem por aqui também, graças a Deus. Vou ver que lugar que tá a Idalina. Infelizmente, né? Tem lugares como Alagoas que tá chovendo demais. Que a gente possa estar intercedendo, né, por essas pessoas que estão passando tanta dificuldade e ser grato ao Senhor também, por Ele ter cuidado de nós, né, que Ele possa estender o cuidado para todos esses que estão precisando agora nesse tempo de enchentes em várias regiões do nosso país, né. Que Deus nos abençoe. Bom, então eu quero continuar, eu quero ler ali com vocês a partir do versículo 8. No Paraguai, olha só, São Alberto, que bacana. Nossa, não conheço muitas cidades aí. Que joia, essa aí é a primeira vez que eu tô ouvindo. Seja bem-vinda, que bom que você tá aqui com a gente. E, e que Deus abençoe esse povo paraguaio também, né? Com essas chuvas aí na região sul, ali para esses lados ali, tende a ser extremo também as chuvas, né? Que o Senhor nos guarde nesse tempo. E diz assim a palavra do Senhor, né? Ali no 45, capítulo 45, a partir do versículo 8, que foi o que a gente parou ontem. Destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. A gente falando de chuva, né? Que venham chuvas de justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ele brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. No versículo anterior, no capítulo, nos trechos anteriores que a gente estava lendo,
Deus falou muito daquilo que eu que faço todas as coisas, eu que crio todas as coisas. Tudo vem do Senhor, todo controle vem do Senhor, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Deus conhece o fim desde o começo. Ontem, depois que a gente terminou de ler, eu fiquei curiosa que Isaías falando a respeito de Ciro. Eu lembro bem desse imperador, o Ciro, lá da Pérsia, né? Imperador da Pérsia. Lá na época, no livro de Daniel fala bastante de Ciro, porque Daniel estava vivendo era contemporâneo, ele passou pelo governo de Nabucodonosor, que foi o primeiro governo da Babilônia, e depois a Babilônia foi conquistada pelos persas, e aí veio Ciro. Então já foi lá no finalzinho, acho que Daniel nem viveu isso. Foi no livro de Neemias que aparece bastante esse imperador Ciro, né? Depois que passou o exílio, né? No finalzinho do exílio ali. E aí eu fiquei curiosa, falei, meu Deus, Ciro não tinha nem nascido quando Isaías começou a escrever essa profecia. Pense, gente, pense como a Bíblia fala assim que Deus conhece o fim desde o começo. Ele conhece todas as coisas, ele não é alheio a nada do que está acontecendo, a nada do que nos acontece. Deus é soberano em todas as coisas. E se ele permite situações adversas na nossa vida, é porque tem um propósito de nos transformar a partir de tudo aquilo que a gente está vivendo. E quando a gente começa a ler esses livros proféticos, dá um nó na cabeça da gente. Meu Deus, Deus estava falando ali que ele ia colocar ali o meu ungido, né? Ele falou a respeito do imperador, de um governo inimigo, como ungido dele para operar aquilo que ele queria. E foi através desse imperador aqui que o povo saiu do cativeiro. E ele ainda deu toda a cobertura, assim, toda a estrutura que Neemias precisou para reedificar os muros de Jerusalém. Então, só que quando ele falou aqui nessa profecia, no tempo que Isaías estava profetizando isso, ninguém nunca nem tinha ouvido falar de Ciro. Ele nem tinha nascido ainda, né? Deus conhece o tempo, todas as coisas, o início, conhece o final, antes mesmo de ter começado tudo aquilo. E ele deixou escrito para que as gerações que passassem por aquela situação pudessem consultar aqui e falar, olha, é Deus que está operando no nosso meio, é Ele quem cria as trevas, como ele falou ali no versículo 7, né? Eu formo a luz e eu crio as trevas. Tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. O que não é vontade perfeita dele, é permissão dele. Que a palavra fala, lá no livro de Coríntios, né? Paulo falou que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Então essas coisas ruins, as trevas, não é vontade do Senhor, mas é permissão dele. Tudo é ele que cria, né? Olha como ele falou aqui, eu crio as trevas, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. É confuso pra gente entender, né? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é ruim. E mesmo nas mãos do inimigo, o cetro da justiça do Senhor opera a transformação, opera o bem, como Paulo escreveu lá nas cartas dele, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Todas elas, sejam elas boas, sejam elas ruins, todas elas cooperam para o nosso bem, para o bem daquele que ama a Deus, né? Então a gente precisa aprender a descansar no Senhor, a fazer uso dessa paz do Senhor que a gente estava comentando aqui. A paz do Senhor, essa paz que faz a gente dormir, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tribulação, né? Hoje choveu quase a noite inteira, teve umas trovoadas aí no meio, mas a gente pode dormir, a gente pode descansar, mesmo em meio às dificuldades. A paz que Deus nos dá, ela vem de dentro. Ela vem do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito de Deus habita dentro do nosso espírito e é dele que vem essa paz e a gente precisa clamar por ela. Senhor,
me ajuda agora a fazer uso dessa paz, nesse momento de dificuldade que eu estou passando. Dá-me da tua paz, eu preciso da tua paz sobre a minha vida. Faz eu enxergar além do que os meus olhos estão vendo. Faz eu enxergar a luz que o Senhor tem para mim, diante de todas essas dificuldades que eu estou passando, né? Faz eu olhar para cima, Senhor. Como o salmista disse, olhe para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Quando a gente fixa os olhos na tempestade, a gente afunda, como aconteceu lá com Pedro, né? Quando Jesus caminhou sobre as águas, eles estavam dentro do barco, no meio daquela tribulação, daquela tempestade toda, e de repente vem Jesus andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. Aí Pedro falou, né? Olha, se for o Senhor mesmo, fale para eu ir junto contigo, né? E ele falou, então venha. E ele desceu do barco e foi. E ele andou sobre as águas também. Pedro andou sobre as águas. Só que a palavra diz que a hora que ele começou a olhar para o tamanho das ondas, ele começou a afundar, se desesperou e falou, Senhor, me socorre. E Jesus estendeu e pegou ele pelas mãos. Então, a hora que a gente olha para Jesus, a gente anda sobre as águas. A hora que a gente olha para a tempestade, a gente afunda. É uma analogia muito boa, né? A gente precisa ter os nossos olhos fixos no Senhor e passar pelas dificuldades sem olhar para elas. Olha para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. No 9, né? Ai daquele que contende com o seu Criador. Olha que interessante, né? Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Imagine, um barro reclamando com o oleiro, né? Olha aqui, você deixou de pôr uma alça aqui desse lado, tá torto isso aqui, né? O barro não reclama com o oleiro, ele falou assim, ai daquele que contende com o seu Criador, porque a soberba, eu ouvi uma vez isso e achei muito interessante, a murmuração, a respeito da murmuração. A Bíblia fala o tempo todo para a gente ter um coração grato, agradecer ao Senhor por todas as coisas que nos sucedem, tanto as boas como as ruins, como a gente está lendo aqui, todas elas vêm do Senhor, então seja grato. É difícil agradecer na dificuldade? É difícil, mas a palavra fala que é pra gente ser grato. Se Deus fala que é pra gente fazer, é porque é possível, senão ele não ia pedir, né? Então, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. É assim que Paulo escreveu lá nas cartas dele. E quando a gente tem um coração agradecido, a gente não fica murmurando, a gente não fica reclamando. Né? Olha o que está acontecendo, olha isso, olha aquilo. Quando a gente murmura, essa foi a mensagem que eu ouvi uma vez. Quando a gente murmura, quando a gente reclama do que está acontecendo com a gente, é como se a gente estivesse dizendo, olha aí, Deus, no teu lugar eu estaria fazendo melhor, né? É uma soberba da nossa alma. A murmuração é uma soberba da nossa alma. A gente reclama porque no fundo você está dizendo, se eu tivesse aí, eu estaria fazendo melhor. Se eu tivesse naquele lugar, eu estaria fazendo melhor. E não é assim também quando a gente reclama de alguém, quando a gente fala de algumas pessoas. Por isso que a palavra fala assim, não julgue ninguém, para que você não seja julgado. Não fale do outro. Quando a gente julga alguém e começa a falar das coisas erradas que aquela pessoa está fazendo, não importa se é uma pessoa conhecida ou se não é pessoa conhecida, né? Às vezes a gente passa por notícias no nosso feed e fica murmurando em cima delas. Olha só o que está fazendo, né? Como quem diz assim, no lugar dele eu estaria fazendo melhor. Né? É uma soberba da nossa alma, a murmuração é uma soberba da nossa alma. E aqui a palavra está falando, né? Ai daquele, nós já lemos vários trechos onde Deus fala assim, né? Ai daquele, né? É uma palavra pequenininha e doída. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro, né? Falando ali pro oleiro, né? Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, o que você está fazendo? Que fazes? Ou a tua obra não tem alça, né? Reclamando com aquilo que está sendo feito. No 10 de novo, ai daquele que diz ao pai, por que geras, e à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que os formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos?
nesse tempo aqui, nós já lemos em outros trechos anteriores aqui desse livro de Isaías, a gente viu Deus fazendo profecias contra os falsos profetas. Tinha no meio de Israel muitos profetas. Tinha os profetas que profetizavam a verdade daquilo que Deus estava falando, que eles não gostavam de ouvir, né? Como Isaías, que falava tudo desgraça ali do que ia acontecer com o povo. Falei, ó, vocês vão perder toda essa fama que vocês têm aí, né? Vocês vão ser escravos. Vocês estão pensando que vocês vão ficar sempre nessa riqueza aí que vocês estão tendo, né? Vai ser tudo saqueado. Essa cidade aqui vai ser sitiada. Vocês vão ficar... vai virar um deserto isso aqui. E vocês vão ser escravos em terra estrangeira. Imagina, o profeta vem falar uma coisa dessa. E aí vinha profetas que ficavam falando assim, que nada, vai ficar tudo bem. Jamais Israel vai perder a glória que ele tem, né? Vai ficar tudo bem. E aí o povo dava ouvido para esses profetas. E aí quando vinha o profeta do Senhor que falava a verdade que eles não queriam ouvir, eles ficavam falando assim, olha, fale outra coisa, né? Você está falando coisa errada. E aí Deus está falando nesse contexto. Se por acaso o Baal vai ficar falando, pô, herói, você está fazendo errado, né? Bota uma alça aqui. E ele diz ali, o Santo de Israel que os formou, quereis por acaso saber das coisas futuras? Eles queriam colocar palavras na boca dos profetas para que eles falassem aquilo que eles queriam ouvir. Né? Nem sempre a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir, nem sempre. Mas é necessário que a gente receba com humildade, porque Deus fala através de várias coisas, né? Não só através dos profetas dele. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, onde o Espírito Santo habita dentro de nós. Aqueles que têm o coração voltado para o Senhor, que um dia, né? Que confessou isso, que falou, Senhor, eu quero, eu aceito, eu recebo isso como verdade, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. A palavra diz assim, que aquele que crê no unigênito do Senhor, esse será salvo, será guardado pelo Senhor. Aqueles a quem o Pai escolhe para pertencer a Jesus, ele falou assim, aqueles a quem o Pai me der, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então Deus tem as pessoas que ele conhece o coração e ele direciona essas pessoas para caminhar com ele, para encontrar a promessa que ele fez de uma vida eterna com ele. Né? E essas pessoas têm o Espírito Santo dentro delas. A Bíblia fala de que sois criaturas de Deus e sois filhos de Deus. A diferença entre a criatura de Deus e o filho de Deus é aquele que crê no teu coração, que é verdade a palavra do Evangelho. Todo o esforço que a gente tem que fazer para ser filho de Deus é crer. Né? Paulo falou assim, a salvação é pela fé, para que ninguém se glorie, não é pelas obras, não é por aquele que faz mais, não é por aquele que é bonzinho, não é por aquele que faz um monte de caridade, não, é pela fé que nós somos salvos, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que é melhor do que ninguém, né? Então a fé é ao alcance de todos, e uma vez que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Deus fala no nosso espírito, fala na boca de quem ele quiser, para nos alertar, para nos abençoar. Então, a palavra fala assim, crê nos seus profetas e prosperareis. Nesses livros do Antigo Testamento, Deus falou isso, crê nos seus profetas e prosperareis. E lá no Novo Testamento, Paulo falou no livro de Coríntios, todos vós podeis profetizar, todos podeis profetizar. É diferente, o Antigo Testamento eram algumas pessoas que eram ungidas por Deus para realizar determinados serviços no reino de Deus, né? Porque o Espírito Santo não estava habitando dentro das pessoas. No Novo Testamento, Paulo já mudou a história, né? Paulo já escreveu, todos podeis profetizar. Então todos nós podemos falar por meio do Senhor, pelo Espírito de Deus, e trazer luz aonde há trevas, e trazer claridade naquilo que a gente não compreende. Cabe a nós darmos ouvidos e perceber a grandeza de Deus, que ele pode falar através de pessoas, ou ele pode nos mostrar aquilo que é a vontade perfeita dele, através de tudo que está à nossa volta. Deus pode falar com você através de um comercial de propaganda, ele pode falar com você através de um quadro, como a gente falou aqui no começo, né? Ele pode falar ao teu coração.
de várias formas. Então a gente precisa estar atento a essa voz interior que fala o nosso espírito, aquilo que é a vontade perfeita de Deus, para que a gente ande por ela, para que a gente ande em direção àquilo que é bom, agradável e perfeito, como Paulo escreveu lá, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, para que o mal não sobrevenha sobre a nossa vida, né? Para que a gente entenda os tempos e as estações na nossa vida. Que às vezes a gente está andando na vontade do Senhor e ainda assim vem tempestade. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Né? Deus está nos tratando. A gente precisa compreender os tempos, compreender as estações que a gente está vivendo. Às vezes a nossa vida passa pelo inverno, o frio, né? Às vezes ela passa outra hora passa pela primavera. E começa a florescer todas as coisas que você plantou lá atrás, né? Então tem um tempo para todas as coisas. E quando a gente está ali com o Senhor, Ele vai nos mostrando acerca desse tempo. Ele vai nos confortando o coração para que a gente passe por aquele período difícil também, sabendo que lá na frente o sol vai sair de novo, vai mudar. E é essa esperança naquilo que a gente não vê que mantém a gente firme e em paz, né? Essa paz do Senhor vem da fé nele, na fé de que ele está no controle de todas as coisas, de que tudo passa pelas mãos dele, de que ele tem o conhecimento de todas as coisas, ele sabe o fim desde o começo, né? Ele falou de Ciro antes dele nascer. É maravilhoso esse nosso Deus, é maravilhoso. Vou ler o 11 de novo, né? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Que lindo isso! Deus operava através de tudo. Deus opera hoje através de tudo. Todos os exércitos estão nas mãos do Senhor. Aqui ele mostrou muito bem isso, né? Tanto o poderio do inimigo estava nas mãos do Senhor. Lá atrás ele falou assim, o meu cetro está sobre as mãos da Assíria, que era aquele primeiro povo, o primeiro império que começou a se formar ali para combater as nações que estavam à sua volta. Depois veio o Império Babilônico, depois veio os persas, depois veio os medo-persas, aquelas coisas todas lá que tá lá nos livros de história, né? Então, começou lá atrás com a Assíria e Deus falou assim, olha, o meu cetro tá sobre a mão dele, né? Para operar juízo sobre o meu povo, para quebrantar o coração, para que vocês se voltem para mim, para que vocês possam retomar o caminho de santidade que vocês estavam levando, para vocês fazerem aquilo que é certo. Então, Deus usava de todas as circunstâncias que estavam à volta deles para trazê-los de volta. Porque Deus sabe que só quando a gente está na presença dele, no caminho dele, é que a gente vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, viver nesse mundo, vencer todas as coisas. A palavra fala assim que nós somos mais do que vencedores, né? O vencedor é aquele que passa por uma competição, treina muito, se esforça muito e vence aquela corrida. Quando Deus fala que nós somos mais do que vencedores, é porque Ele já venceu por nós, Ele já correu aquela corrida, nós não precisamos nem competir para ser vencedor. Olha só que coisa, né? Tudo está nas nossas mãos, tudo é nosso, como a palavra fala lá em Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos abençoou. A palavra fala no passado. Ele já nos abençoou. Ele já traçou todas as coisas. O que a gente precisa é alinhar a nossa vida com o propósito que Deus tem para nós, para que a gente seja feliz. Esse é o intento do Senhor. Como nós lemos lá no Isaías 43, né, que eu nunca mais vou esquecer esse versículo. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
Lembra que eu contei para vocês que eu fui atrás desse por amor de mim? O que quer dizer esse por amor de mim? Né? Na Bíblia Internacional Inglesa ela fala for my own sake. É meu interesse que vocês sejam abençoados, que vocês sejam perdoados. Então esse por amor de mim está dizendo porque eu quero, porque é meu interesse que vocês recebam isso. É meu interesse que vocês sejam felizes. Isso é amor, né? Quando a palavra Deus, lá nas epístolas de João, ele fala assim que Deus é amor, é disso que ele está falando, né? Deus é amor. Ele tem o melhor para nós e Ele quer o melhor para nós porque Ele nos ama, amém? Amado de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Que Deus abençoe a João Pessoa, na Paraíba, né, Maria? Que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe as nossas vidas e que a gente possa levar, né, a luz do Senhor e essa paz por onde a gente passar. Porque assim como a tristeza contagia, a paz e a alegria também contagia, né? Contagie com aquilo que é bom. Beijo para você. Deus abençoe a tua vida. Até amanhã, às 6h16, se Deus quiser. Estamos aqui de novo.